Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da primeira fase da OBEI de 2023. Então nessa semana aí a gente vai terminar essa primeira fase. E o nome desse exercício é leilão. Para arrecadar dinheiro para o hospital da cidade, os alunos do centro acadêmico conseguiram que o maior esportista nascido e criado na cidade, hoje um jogador de fama internacional, doasse uma camiseta do seu time atual autografada. Os alunos então organizaram um leilão pela internet, aceitando lances pela camiseta, com a promessa de que o lance de maior valor compraria a camiseta pelo valor oferecido. Cada lance é composto pelo nome do interessado e o valor oferecido. No entanto, a notícia do leilão viralizou e o número de lances foi muito grande. Sabendo que você sabe resolver problemas usando o computador, os alunos do centro acadêmico pediram a sua ajuda para processar os lances. Dada a lista de lances, na ordem que foram feitos, escreva um programa para determinar o lance de maior valor. Se houver empate no valor, o lance que foi feito primeiro é o vencedor. A primeira linha contém o inteiro n, o número de lances recebidos. A seguir são dados os n lances na ordem que foram feitos. Cada lance é dado em duas linhas. A primeira linha contém uma cadeia de caracteres C, o nome da pessoa que fez o lance, e a segunda linha contém o inteiro V, o valor do lance. Seu programa deve produzir duas linhas. A primeira linha deve conter o nome da pessoa que fez o lance ganhador, e a segunda linha deve conter o valor do lance ganhador. A quantidade de pessoas, então, que é n, sempre vai ser entre 0 e 10.000, mas eu creio que isso não seja verdade, por causa que o enunciado não falou pra gente o que o nosso código tem que fazer, o que ele tem que retornar caso a quantidade de pessoas seja zero. Então eu acredito que n sempre esteja entre 1 e 10.000. C, que vai ser o nome de cada jogador, vai ter sempre letras maiúsculas ou minúsculas, no mínimo uma e no máximo 10 letras. Essas duas restrições aqui são pra gente trabalhar com strings em C, onde a gente precisa definir mais ou menos qual vai ser o tamanho dela e o que vai ter dentro dela. Mas em Python a gente não precisa se preocupar com isso, por causa que a própria linguagem já resolve tudo isso pra gente. Já o valor V de cada lance vai ser sempre entre 1 e 100.000. E aqui a gente tem uns exemplos de um leilão. Quem ganhou foi esse Pedro aqui, com um lanche de 250. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é receber a entrada. Primeira linha é os lances recebidos, um número inteiro. E agora eu vou ter que ficar comparando todos os próximos lances com os lances que já vieram. E o que eu vou ter que guardar no meu código é. Opa, não é assim que faz comentários. É o lance, o maior lance no caso, já feito, atrelado com o respectivo nome do jogador. Se eu quero guardar duas coisas que estão atreladas, eu vou fazer isso numa lista, correto? Então, vou criar uma lista aqui chamada vencedor. E é bom se eu já tiver alguma coisa aqui dentro que esteja nesse formato aqui, só para eu poder jogar no meu código que vai comparar um lance que eu estou recebendo agora com o meu maior lance atual, sem ter que fazer um caso especial pro meu primeiro caso que eu estou usando como placeholder aqui. Então, se eu quero guardar o maior lance e o nome do jogador, vou colocar aqui então que o maior lance foi 0. E aí eu tenho certeza que esse vencedor aqui vai ser trocado. Esse aqui seria o nome do jogador. Eu tenho certeza que esse lance vencedor aqui vai ser trocado no primeiro lance que aparecer. Por causa que, seguindo as restrições do código, o menor valor possível para um lance é 1.
Então eu tenho certeza que isso aqui vai ser trocado. Se por acaso o menor valor aqui fosse 0, aí eu podia colocar, sei lá, -1, -2. Quanto eu quiser aqui, só pra ter certeza absoluta que esse valor que eu tô usando de exemplo não vai ser mostrado na saída em nenhum momento, em nenhum caso. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Uma quantidade de vezes igual aos meus lances recebidos, eu vou receber lances. Então, cada lance está nesse mesmo formato aqui. Vai vir primeiro o nome e depois o valor do lance. Então eu vou receber aqui primeiro o nome, depois o lance. Nome, lance. Nome, lance. Aí, como eu falei, só para esse caso de exemplo aqui ficar compatível, eu vou então inverter essa ordem aqui. Vai vir nome primeiro e lance depois. Agora eu vou comparar. Se o valor desse lance, se o valor desse lance, então que está no índice 1 dessa lista aqui, for maior do que o valor do meu lance vencedor, que é esse aqui, também no índice 1, então meu lance vencedor vai passar a ser lance. Então, se o valor do lance for maior do que o valor do lance vencedor, repara que eu estou usando maior e não maior ou igual, porque no caso do valor do lance ser igual ao lance vencedor, o enunciado disse aqui pra gente, ó, que se houver empate, o lance que foi feito primeiro é o vencedor. Então, se o lance que veio depois for igual ao lance que já veio, o lance que já veio vai continuar lá. O nome do cara que fez o lance primeiro vai continuar lá. Agora, se o lance for realmente maior, aí sim, o vencedor é a nova pessoa. E aí, para guardar essa informação na minha variável vencedor e ter garantia que quando eu trocar o valor de lance na próxima iteração, isso aqui não vai ser perdido, eu vou criar uma cópia de lance. Porque o que acontece? Isso até apareceu na aula sobre o jogo da vida. Esse negócio de ter que usar métodos para fazer cópias de listas e tal. Mas como aquela aula ficou muito grande, a gente acabou não se aprofundando nisso. Acho que como essa aula que tá mais curtinha, vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso. Então, as listas, por extensão também, alguns dicionários, eles têm dois tipos de cópias que são a cópia rasa e a profunda. E eles ainda podem ser somente duplicadas. Que é a duplicação da referência, né? O que seriam essas três operações que a gente pode fazer, então, com listas? Bom, uma lista... Imagina assim. Imagina que eu tenho aqui o nome da minha lista. Aí, esse nome da lista, ele é só uma referência. Então eu vou identificar isso aqui por essa setinha. Para uma lista no meu código.
correto? Quando eu tenho uma variável normal, eu digo que ela recebe 3, por exemplo. Quando eu escrevo o valor quando eu escrevo o nome dela, por exemplo aqui, ó, eu criei uma variável normal, lances recebidos. É aqui eu escrevi o nome lances recebidos. Quando eu tenho uma variável normal e eu só escrevo o nome dela, eu já sei que eu estou acessando o valor dela. Certo? Agora com listas não é assim que funciona. Porque uma lista, ela é uma referência para vários valores. Aí quando eu quero acessar um valor de uma lista, o que eu tenho que fazer é o nome da lista e entre colchetes o índice. Certo? Quando eu escrevo só o nome da lista, ou só o nome da lista aqui, o que eu estou fazendo é falando sobre a referência dela. Então, se nesse caso aqui, por exemplo, eu deixar só vencedor recebe lance, só o nome da lista vencedor, com só o nome da lista lance, eu vou estar falando o seguinte, ó, vencedor vai receber a referência de lance. Então, vencedor, ele vai estar apontando para a mesma lista. Agora, é uma variável diferente, mas ele só duplicou a referência quando eu faço isso. Porque quando eu escrevo só o nome da lista, o que eu estou falando é da referência. Então agora, como o vencedor está apontando para a mesmíssima lista de lance, quando eu trocar o valor de lance aqui, eu também ia trocar o valor de vencedor. Porque os dois estão olhando para o mesmo objeto. Certo? Aí vem a cópia rasa. A cópia rasa, então, duplicação de referência, é isso aqui. Já a cópia rasa, ela é uma cópia. No caso, a cópia rasa é o método .copy das listas. Ela é uma cópia realmente. Eu vou fazer outro objeto. E tudo que eu vou copiar é a primeira camada de índices da minha lista. Então, por exemplo, para entender o que é a camada de índices, vamos pensar numa lista de listas. Então, uma lista onde para acessar valores eu tenho que indexar 2 vezes, que nem a gente fez no jogo da vida, né? Vamos pensar nessa lista sendo assim, ó. Eu tenho a minha lista aqui. E ela referencia uma lista. Aí agora eu vou ter a minha cópia. E aí, como eu vou fazer? Uma cópia rasa. Tudo que tiver na primeira camada de índices vai ser copiado para outro valor aqui na minha lista cópia, que agora é outro objeto. Então, esse aqui é 1, aqui vai ser 1, esse aqui é 2, aqui vai ser 2, esse aqui é 3, aqui vai ser 3, assim por diante. Ou no caso aqui, dos meus lances, que são uma string e um inteiro. Se aqui for um nome, aqui também vai ser uma cópia desse nome, que é independente de lista. Então, se eu mudar aqui, não vai mudar aqui, que é o comportamento que a gente espera que as listas tenham. Mas para a gente fazer essa cópia rasa, a gente precisa usar o método .copy. E aí existe também a cópia profunda. Aí você pode pensar, pô, qual é o caso que eu preciso copiar uma lista para outra e a cópia rasa já não resolve? É o caso onde a minha lista tem como elemento outras listas. Porque a gente já falou, né? Quando a gente fala da lista só pelo nome, a gente tá falando da referência. Então imagina assim, ó, que ao invés de ser
valores normais, nessa minha lista aqui, ela é uma lista de listas. Se ela é uma lista de listas, isso quer dizer o quê, ó? Cada elemento é uma referência para uma lista. Então, vamos listar aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Aí aqui também. 1, 2, 3. Estou escrevendo na vertical, mas imagina que isso aqui é uma lista. Então olha só, como que o Python vai fazer essa operação agora, ó? Esse índice é uma referência para essa lista aqui de baixo. Esse índice é uma referência, esse aqui é uma referência, esse aqui é uma referência, e aí isso aqui é uma lista com várias listas dentro. Na cópia rasa, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar essa lista aqui e vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar lista, vai criar outra lista, que é um objeto totalmente independente. Aí ele vai criar outras referências, que são objetos totalmente independentes. Mas essas referências em si, elas estão fazendo referência aos mesmos objetos, tanto em lista quanto em cópia. Por causa que a cópia rasa, ela tem esse nome por causa que ela só faz isso na primeira camada de índices. Se eu quisesse pegar um desses valores aqui, eu teria que indexar a lista duas vezes. E isso... E se eu já estiver nesse nível, onde eu tenho que indexar duas vezes ou mais, o ponto copy já não vai ficar copiando esses valores, ele vai deixar do jeito que tá. Ele só vai copiar a referência e apontar para o mesmo objeto. Aí a cópia profunda, ela vai fazer o quê? Ela entra nesse caso, ela vai fazer uma cópia de todas as camadas de índices. Então eu tenho a minha lista aqui. Ela vai ser a lista 1, 2, 3. Vai ser uma referência para essa lista aqui, o primeiro elemento. Aí o segundo elemento vai ser uma referência também para outra lista. E aí eu quero fazer a minha cópia. Essa cópia, ela vai ser uma lista independente e diferente do meu lista. Cada elemento vai ser uma referência diferente e independente de lista. Até aqui, ok. Mas até os objetos que essas referências estão fazendo referência, que esses objetos estão apontando, vão ser duplicados também. Então esse 1, 2, 3 aqui vai ser uma lista que tem os mesmos valores desse 1, 2, 3 aqui, mas é outra lista. O que está acontecendo não é mais isso aqui agora. De duas referências diferentes apontando para o mesmo objeto. Esse aqui vai ser diferente, e assim por diante. Então qualquer alteração que eu fizer aqui em cópia, até nos valores dentro dessas listas, não vai se refletir no meu valor original. Certo? Quando a gente estava fazendo o jogo da vida, a gente precisou fazer cópias profundas, por causa que o estado do jogo era uma matriz, era uma lista de listas. Então eu tinha que copiar até os valores dentro de cada lista para fazer o meu presente ser independente do meu futuro. Aqui, essa lista aqui que eu tô fazendo, ela só tem a primeira camada de índices mesmo. Então quando eu uso só o ponto copy, fazendo uma cópia rasa, eu consigo fazer uma cópia que é independente de lance para colocar em vencedor, que é exatamente o que eu preciso. Certo? Então eu não preciso importar a biblioteca copy e fazer um deep copy aqui, porque não tem necessidade. Só esse copy básico aqui já resolve. Certo? E agora que eu consegui fazer a copy, então, do meu lance pro meu vencedor, eu vou conseguir guardar ele, preservar durante todas as iterações,
até chegar a algum lance possivelmente maior que faça eu trocar o vencedor, certo? E aí no final do meu código, depois que eu já processei todos os lances, eu só vou pegar o que está guardado aqui no meu array vencedor e vou mostrar na tela para o usuário. Então, vou printar. Primeiro eu vou printar o nome do vencedor, que está no índice 0 da minha lista. Na outra linha, eu vou printar o valor do lance, que está no índice 1 da minha lista. Vamos ver se funciona então? Pedro ganhou esse leilão, oferecendo 250. Próximo caso de teste. Joana ganhou esse leilão com 2.354. Esse foi o lance dela. Como vocês podem ver, esse aqui é um exemplo onde tem empate entre lances. E é a primeira pessoa que fez o lance levou. Então, Eduardo ofereceu a mesma coisa, Yara ofereceu a mesma coisa. Como Joana ofereceu primeiro, quem levou foi ela. Exatamente do mesmo jeito que está descrito no enunciado. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Como esse exercício é bem simples, acabei aproveitando a aula para também falar um pouco sobre teoria de listas, né? Porque é uma coisa meio não intuitiva, assim. Apesar do Python ser uma linguagem bem abstrata em relação ao C, né? Por algum motivo, as listas elas funcionam nessa mesma lógica de ponteiros, que é uma coisa até que bem chatinha em C, né? Então, leva um tempo pra se acostumar, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. E eu acho que é muito importante a gente saber como as coisas funcionam pra entender, né? Ah, por que tem que colocar esse ponto copy? Por que às vezes o copy não resolve? Por que pra variável eu tenho que copiar e pra isso eu preciso copiar, né? Então eu espero que essa aula tenha sido efetiva em sanar essas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido o código. Caso quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.